gente linda, está começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é contando um pouquinho do testemunho da gravidez, né, da minha filha caçula. Como de costume, todos os meses, né, de aniversário dos meus filhos, eu venho aqui, trago um vídeo de testemunho. Fiz isso, né, do aniversário da minha filha mais velha, fiz também com o aniversário, né, no mês de aniversário do meu filho do meio. E agora, né, fazendo aqui da minha filha caçula. Todos eles têm um testemunho aí pra contar e eu quis, né, compartilhar esse ano com vocês, em cada época de aniversário de cada um, compartilhar o testemunho deles. Bom, da gravidez da minha filha, o testemunho não é da época que eu estava grávida em si, mas vocês vão acompanhar e vão ver, né, todo o desenrolar da história. Tudo começou bem antes de eu ficar grávida dela. Em 2018, né, vamos colocar aí datas para ser melhor. Em 2018, eu fiquei grávida, né, nessa época eu estava trabalhando, né, já tinha voltado, foi o primeiro ano que eu trabalhei depois de ter meus 2 filhos, e estava trabalhando, não tínhamos planos para ter mais filhos. Meu marido estava tentando fazer aí uma vasectomia, mas muita correria do trabalho acabava deixando para depois, enfim. No meu coração, eu sempre tive o desejo de ter pelo menos 3 filhos. Isso desde nova. Eu falava, não, eu quero ter pelo menos 3 filhos. Eu acho muito maravilhoso, família grande, casa cheia. E eu queria, né, muito, pelo menos 3 filhos eu queria ter. Mas, quando eu tive a primeira, tive o segundo, e aí eu comecei a achar que, tudo bem, se eu tivesse só os 2, né? Meu marido também já queria só os 2 mesmo. Já teve um casal, pra que ter outro, né? Pra que tentar outro? Se tivesse tido 2 meninas, ou 2 meninos, ainda tudo bem. Porque as pessoas são sempre assim, né? Não, agora você encerra a fábrica, né? Muitas pessoas perguntavam se já tinha fechado a fábrica, né? Você tem um casal agora. Enfim, gente, as pessoas sempre acham que ter um casal é o ponto máximo da vida de qualquer um, né? Mas nem sempre é isso, né? Às vezes a pessoa quer ter mais filhos mesmo e aí vai de cada um. Mas, de tanto ouvir as pessoas falando e também... Enfim, eu achava assim, tá bom mesmo, né? 2 filhos já tá bom. Aí eu comecei a trabalhar novamente, e aí eu tava naquela. E quando foi em agosto, uns dias depois do Dia dos Pais, eu descobri que eu tava grávida. Só que dessa vez foi assim, foi muito estranho, sabe? Quando eu descobri que eu tava grávida. Eu lembro que eu tava no meu trabalho, eu fiz o teste de gravidez e eu comecei a chorar, né? Quando eu vi que tava positivo e tal. Fiquei assim, foi uma surpresa muito grande pra mim. Enfim, mas me deu um medo, me deu uma coisa, uns sentimentos muito estranhos, diferente das 2 primeiras gestações que eu tive. Eu fui direto lá na enfermeira, né, que me atendia. Ela me atendeu e já fiz ali meio que o primeiro pré-natal, né, que eu fui desesperada, né. Saí ali do meu trabalho, fui lá e falei, Na verdade, eu trabalhava nessa época, eu trabalhava meio flexível, né, eu estava sempre ali na rua, então eu falei com ela e aí ela me acalmou e tal. E ali seguiu, gente. Comecei, né, fazer o pré-natal, ela já passou para mim os primeiros exames para eu fazer, já fiz. Mas lá no meu coração, no fundo, tinha um sentimento estranho. E aí eu ficava, meu Deus, mas será que eu tô rejeitando essa criança? Eu não quero rejeitar essa criança. Por mais que eu não estava esperando ficar grávida agora e tal. Mas eu quero, né, meu filho. Então, e aí as pessoas falavam assim, aí, você quer menino ou menina e tal? E aí eu não conseguia pensar. Você já sabe o nome? Já tem nome? Porque, por mais que eu ainda tava muito no início, tinha acabado de descobrir, as pessoas sempre quando, né, perguntavam e eu, tipo... Não tinha resposta. Na minha mente eu não conseguia falar nenhum nome, não conseguia falar a minha preferência se fosse menino ou menina. E eu simplesmente ficava com aquele sentimento meio de estranho dentro de mim. E ali, gente, eu não sei exatamente a sequência, tá? Eu vou falar pra vocês que eu não sei exatamente como que foi. Mas no sangramento, primeiro antes de fazer ultrassom. Ou, eu não sei se foi antes ou depois. Isso aí se me perdoa, porque realmente eu esqueci essa parte, se foi antes ou se foi depois. Eu sei que eu fiz a ultrassom. E na ultrassom, estava lá dando que eu tava de 6 semanas, mas não conseguiram ouvir o coração do bebê, não conseguiram ouvir o batimento cardíaco. E aí o médico falou, não, você volta daqui a 2 semanas, porque às vezes é muito cedo, ainda é muito recente, entre 5 e 6 semanas não consegue. Então você volta daqui a 2 semanas, até porque o ultrassom ele tem uma variação de 2 semanas pra mais ou 2 semanas pra menos. Aí vamos supor que eu tivesse ali, então, com 4 semanas e não com 6. E aí, quando eu voltasse, eu estaria com 6 de verdade, né? E ali daria já pra ouvir. E aí, tudo bem. Eu fiquei com aquela coisa... E eu tive esse sangramento. Eu não sei se foi antes ou depois da ultrassom, gente, me perdoem, eu realmente não sei. Mas eu sei que eu tive um pequeno, foi muito pouco mesmo. Foi uma coisa assim, bem, às vezes, muito pouquinho. Mas eu fui no hospital e o médico passou pra mim aquele ultragestam, né, pra segurar, né, tipo, ele ajuda não fazer com que o colo venha abrir. Enfim. E ali eu usei esse remédio bem ruim, pra falar a verdade, horrível, tomar ele. Fiquei de atestado por 15 dias, né, enquanto eu esperava também o resultado da ultrassom, já tava com esse sangramento, então fiquei ali com o atestado, fiquei em casa e meu coração muito angustiado, sabe, muito angustiado, e naquela coisa. Na época eu ainda tomava remédio, como eu falei pra vocês, eu tive a pressão alta na gravidez, então eu tinha muita preocupação de trocar o remédio, porque eu sabia que o remédio que eu tomava não podia tomar na gravidez. Então assim que eu descobri que eu tava grávida, a primeira coisa que eu fiz também foi trocar o remédio, passar a tomar um medicamento que eu podia tomar na gestação. E, enfim... Passou essas 2 semanas, eu fui fazer ultrassom e estava lá tudo do mesmo jeito.
ainda tava mostrando que tava com 6 semanas e 2 dias, ou seja, não tinha nenhuma evolução, ainda não dava pra ouvir o batimento cardíaco, então o médico falou pra mim, olha, você vai ter que ir lá pra maternidade e fazer um procedimento de curetagem, porque seu bebê não tem vida, né? 2 semanas, tá do mesmo jeito, ele, infelizmente. E aí nossa, eu fiquei assim em choque, porque ele falou pra mim bem direto, sabe? Tipo, não teve nem muitos rodeios. E eu tava sozinha, e nunca pensei passar por essa coisa, sabe por quê, gente? Pode ser até um pouco de ignorância minha. Achava que as percas gestacionais no início da gestação eram mais fáceis quando era primeiro filho. Quando eu já tinha filho, já não acontecia, né? Como se fosse assim, mas na verdade não é. E ali, eu fui pra maternidade, conversei com a médica, ela falou, você não precisa fazer isso hoje, você pode ir pra casa, você pode esperar seu corpo expelir naturalmente também. E aí eu resolvi ir pra casa, porque eu tava sozinha também, fui pra casa, mas fiquei muito angustiada e falei com as pessoas, algumas pessoas que eu conhecia, que tinham passado por isso também, conversaram comigo. Mas mesmo assim eu fiquei com meu coração muito angustiado, muito angustiado. E ali nossa, não dormi no outro dia, passei o dia inteiro com aquilo no meu coração, aquela angústia, aquela coisa, né? E porque, tipo assim, se eu fizesse o exame de gravidez, estava lá que eu tava grávida. Mas se eu fizesse a ultrassom, o bebê não tinha batimento cardíaco. Então, assim, é uma sensação muito ruim, sabe, gente? É um sentimento muito ruim, uma coisa que eu não desejo pra ninguém. E ali, quando foi à noite, né, nossa, me deu uma crise de choro, eu comecei a ficar com medo, falei com meu marido, não, vamos pro hospital, vamos lá pra maternidade, porque é melhor, né, tipo, já que tem que fazer isso, então vamos de uma vez, porque eu vou ficar prolongando, parece que quanto mais eu não acabava, não fechava aquele ciclo, mais eu ficava sofrendo, sabe? Porque eu sabia que, ali, a ultrassom já estava ali já, né, já dizendo que 2 semanas não desenvolveu nem um dia, então tava do mesmo jeito. E ali eu fui pra maternidade e comecei aquele procedimento, né? Eles tentam fazer você expelir, naturalmente, mas conforme não foi possível, eu fui internada na quinta-feira à noite. Eu passei sexta-feira todinha lá no hospital e somente no sábado de manhã que a médica, ela fez pra mim esse procedimento de curetagem, né? Fez esse procedimento em mim, vendo que não ia dar em nada, porque eu já tinha tomado aquele medicamento, né? E não tinha acontecido nada, eu só sentia cólicas bem fraquinha. Aí ela falou assim, não, Lidiane, seu colo já tá bem amolecido, então vamos aproveitar nesse momento pra fazer essa curetagem de uma vez, pra não prolongar mais ainda esse sofrimento e como seu corpo não tá dando muitos sinais, vamos, né? E ali, gente, foi feito aquele procedimento de curetagem. Depois que eu acordei desse procedimento, é bem estranho, parece que a gente sente o útero vazio, não sei, é um sentimento bem estranho mesmo. Eu não sei quem já passou por isso, se sentiu isso, mas eu senti como se eu tivesse sentido meu útero vazio, sabe? Um sentimento bem... E aí ela falou pra mim que realmente estava tudo certinho, a gestação, era uma gestação pelo saco gestacional, pelo desenvolvimento da placenta e tudo, era uma gestação de 8 semanas, porém o bebê não tinha vida, né? Ele parou de se desenvolver com 6 semanas e ficou, e era isso. Aí eu fui pra casa... Mas só que todas as semanas eu ficava pensando, gente, se eu tivesse grávida ainda hoje, eu ia estar completando X semanas. Aí quando chegou o final de ano, eu falava assim, ai, nossa, se eu tivesse grávida ainda, né, eu estaria agora com barrigão, ai, eu estaria passando Natal grávida, ai. Então, todos os momentos, gente, por mais que assim, eu não ficava falando com as pessoas, eu evitava um pouco falar sobre isso, deixava, né, mas é como se todos os momentos tudo me fazia lembrar se eu tivesse grávida, né, quantos meses eu estaria, quantas semanas, né, a barriga tava grande, o que eu tava fazendo, planejando, enfim, sempre pensando nisso. E aí um dia eu lembro que eu vi um vídeo da Taeme, sabe, da Taeme Thiago, ela falando, né, que ela tinha tido também uma perca gestacional, assim como a minha, e ela ficou grávida no mês que era pro bebê nascer. E aí eu tomei aquilo pra mim, assim, com tanta fé, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, nossa, quem dera se isso acontecesse comigo. Mas pensando também, ao mesmo tempo, assim, mas deixa pra lá, Lidiane, isso não vai acontecer. E ali eu fiquei aquela expectativa, né? Mas, ao mesmo tempo, não tentando pensar nisso, porque eu não queria me frustrar, né? Na verdade, eu não queria nem, talvez... falava até pras pessoas que eu não queria mais engravidar, porque eu tinha medo de perder de novo, enfim. E ali, gente, quando foi em abril, que era pra esse bebê nascer em abril, a data prevista pra esse bebê nascer era 15 de abril. E quando foi no dia 18 de abril, eu descobri que eu tava grávida. Foi assim, uma coisa... Meu Deus, eu fiquei, gente, não é possível, meu Deus. Como é que pode, né? Como a gente pede as coisas com fé pra Deus, gente. Por mais que a gente não acredite, Deus, ele é fiel pra fazer isso por nós. Tipo, eu fiquei assim, sem acreditar que aquilo que eu tinha pedido lá em dezembro tinha se realizado. Eu fiquei, meu Deus, nossa. Assim, fiquei super feliz, né? Mas a minha felicidade tomou um outro rumo. Dia 25 de abril, quando eu precisei, 25 ou 26, se não me engano, quando eu precisei ser internada. Eu tava resfriada, com uma gripe muito forte, e como eu estava grávida, eu falei, não, eu vou procurar a maternidade, porque eu não posso tomar qualquer remédio. E ele tava já, né, apavorada com o remédio, porque na minha cabeça, esse bebê eu perdi por conta do remédio de pressão que eu tomava. Por mais que eu tenha trocado ele logo na mesma semana que eu descobri que tava grávida, na minha cabeça era aquele remédio. Mas enfim, ali eu fui pra maternidade, aí a médica repassou alguns exames, porque eu tava realmente com uma gripe muito forte. E quando veio o resultado dos exames, ela falou, Lidiane, eu vou ter que te internar. E eu fiquei desesperada, né? Aí ela falou, você tá com uma pneumonia, você vai ter que tratar com medicamento venoso, então você vai ter que ficar internada. E eu fiquei ali em choque, nossa, pra mim tava acontecendo tudo de novo, sabe? Ai, eu vou tomar essa medicação forte na minha veia, meu Deus, e agora? Eu não sei nem de quantas semanas eu tô, não fiz nenhum pré-natal, não fiz nenhum ultrassom, ainda ia fazer ainda, porque eu tinha marcado. Enfim, eu descobri, ainda era aquela semana de feriado, sabe? De Páscoa e tal. E eu ainda tinha marcado para os próximos dias
Enfim, eu não sei muito bem, mas eu sei que eu não tinha feito nenhum exame ainda, nem exame de sangue, nem exame de ultrassom, nem nada. E ali, gente, eu fiquei em desespero, né? Eu fiquei internada no hospital, tomando aquela medicação, e quando foi, se eu não me engano, no dia seguinte, a enfermeira foi lá no quarto pra me pegar pra me fazer exame. E aí ela foi, me levou, né, de cadeira de roda, e quando eu fui ver, eu estava parada na porta da onde fazia ultrassom. E ali eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu tô com... porque pela conta, né, da DUM, né, da data da última menstruação, eu tava com 5 semanas. Então eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ouvir o coração do bebê. Meu Senhor, e agora? Eu comecei a ficar nervosa, eu tava sozinha, né, só eu e aquela enfermeira ali. E aí eu tava angustiada, pensando, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir ouvir o coração desse bebê. E eu vou ficar de novo naquela agonia, né, porque eu sabia que com 5 semanas não dava pra ouvir. E dali o médico me chamou, eu entrei pra fazer ultrassom, e tentando descontrair dentro lá da sala, né, conversar com o médico e tal. E quando, de repente, eu ouço aquele som maravilhoso, que é o som do batimento cardíaco do bebê. Gente, nossa, fiquei até emocionada. Que eu fiquei, assim, muito feliz. Falei, meu Deus, muito obrigada, pai. E, na verdade, eu estava com 6 semanas e alguns dias. Não estava com 5 semanas, eu estava com 6, né? E eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei ali aliviada. Daquele dia em diante, eu fiquei internada feliz. Não fiquei nem triste, nem preocupada, nem nada. Fiquei muito feliz e pedindo a Deus que desse tudo certo. Depois, no dia seguinte, eu recebi alta. A médica falou, não, você tá melhor, melhorou bastante. Então, você pode vir aqui no hospital durante 5 dias. Eu fiquei no hospital tomar injeção, né, nesse medicamento que eu tomava. Era uma vez só por dia, intravenoso. Aí, depois de 3 dias, eles me liberaram e pediram pra ficar indo na maternidade, acho que durante 5 dias, pra tomar intramuscular, né? Era uma vez só por dia, então eu ia lá, tomava a injeção, que eles mesmos tinham lá, e, gente, depois da gravidez foi adiante muito bem, graças a Deus, não tive problema nenhum por ter tomado aqueles medicamentos fortes naquela época, logo no início da gestação, graças a Deus, a minha filha também nasceu saudável. E no momento do parto também, outra coisa que aconteceu comigo foi que eu tava com muito medo do parto, tava tentando evitar pensar no parto, porque nessa época eu já tinha crise de ansiedade e eu tava com muito medo de ter uma crise de ansiedade ali bem na mesa de cirurgia, né? Porque eu sabia que eu ia passar por uma cesariana, eu fiz o planejamento para operar nessa gestação, então tava com muito, muito medo. No dia, acabou que meu esposo não pôde entrar comigo. O médico que me acompanhava, ele tava de férias na época que ela nasceu. Ele até tentou fazer meu parto, mas ainda era muito cedo. Então, não teve como. Ele tentava, né, agendar, colocar as férias dele ali. Tipo, fazer o seu parto antes de eu entrar de férias. Mas, infelizmente, não teve como. E aí, eu tive que fazer o parto com outra médica, mas também uma médica maravilhosa, muito boazinha. Inclusive, a médica que fez a minha curetagem. Só que meu marido não pôde entrar. E ali eu tava, meu Deus, eu fiquei já com meu coração angustiado, né? Eu vou ficar sozinha, né? Pelo menos se tivesse alguém pra conversar comigo durante o parto, pelo menos, alguém que pudesse me ajudar, segurar minha mão. E dali, gente, eu entrei, né, na sala de cirurgia e veio uma anestesista maravilhosa. Anestesista, assim, que foi um anjo enviado de Deus. E naquele momento que ela me viu que tava com uma respiração mais ofegante, assim, meio nervosa, ela falou, o que foi? Aí eu falei, não, tô nervosa, eu queria que meu marido estivesse aqui comigo e tal. Aí ela falou assim, não, minha única pessoa que poderia fazer alguma coisa por você está aqui, que sou eu. E naquele momento, gente, eu ouvi como se fosse Deus falando comigo. Naquele momento, é como se Deus estivesse falando através dela, sabe? E ali ela segurou minha mão e começou a conversar comigo. E, gente, olha, foi um parto maravilhoso. Acho que foi um dos melhores, sabe? Assim, de não sentir nada. Foi uma benção, foi uma paz ali dentro daquele centro cirúrgico. Foi, nossa, assim, de Deus mesmo. Então, eu louvo a Deus por tudo e pelos meus filhos. E assim eu encerro, né, essa temporada de testemunhos, né? Já contei dos 3. E eu espero ter renovado, ajudado vocês aí também na fé de vocês, né? Se você já teve uma perca, assim como eu tive, não se desespere. Não ache que é o fim, que nunca mais vai acontecer. Não tenha medo, porque Deus, ele prepara tudo perfeito. Se você está grávida, se você está com medo do parto, se você, assim como eu também, né, tem problemas com ansiedade, está com medo, não se desespere, porque Deus, ele é fiel, ele está conosco em todos os momentos, ele envia pessoas, ele fala através das pessoas. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!